Acompanhem a leitura da Palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos, irmãos. Deus Santo, somos gratos a Ti por esse momento de culto e pela leitura da Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é viva, que a Tua Palavra transforma os corações. E pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite a entender, que o Senhor nos ilumine por meio do Seu Espírito, para que possamos não só entender cognitivamente, mas com os nossos corações alegres, possamos viver estas palavras, estas verdades que lemos aqui, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações para isso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você se lembra do povo de Deus no Antigo Testamento, lá no deserto, antes de chegar da Terra Prometida? Eu falei um pouco durante a liturgia, mas o povo de Deus, eles passam por muitas dificuldades. Então, eles estão no Egito, eles são libertos por Deus do Egito, e Deus os livra e eles caminham para a Terra Prometida, aquela terra que Abraão já havia recebido a promessa há muitos séculos antes. E nós vemos como esse povo é um povo murmurador, um povo que reclama constantemente contra Deus. Por isso Deus pune aquela geração. Por isso que Deus faz com que eles passem por 40 anos no deserto. Eles deveriam fazer em poucos meses aquele trajeto, mas como castigo de Deus, como uma forma de Deus ensinar tanto o seu povo como a posteridade sobre ser fiel a Ele. Eles são castigados e até mesmo Moisés não pode entrar na Terra Prometida. E nós lemos esse texto de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio, na verdade, é um grande sermão de Moisés. Moisés e o povo, eles estão ali perto da Terra Prometida, já para avançar para a Terra Prometida. Moisés sabe que ele não vai ir, ele sabe que é Josué quem vai no lugar dele, mas Moisés está relembrando o povo do que eles já viveram, para que eles não voltem a viver daquela forma. E é importante a gente entender, nós lemos o texto de Deuteronômio 6. Se você voltar no capítulo 5, uma página atrás, você vai ver que aqui Moisés está recapitulando os 10 mandamentos. Lembra-se, Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos, e aqui Moisés está, de novo, repetindo os 10 mandamentos ao povo. E o que ele quer ensinar é como Deus espera que o seu povo viva. Deus deu a lei ao seu povo. A lei não era para a salvação. Nós sabemos que a salvação vem de Cristo. Mas a lei, tanto os 10 mandamentos como toda a lei de Deus, ela tem um intuito de direcionar a vida daquele que crê em Deus. E no capítulo 5, então, Moisés repete, Moisés ensina de novo os 10 mandamentos.
E quando nós vamos para o comecinho do texto que nós lemos, comecinho do capítulo 6, nós vemos que Moisés começa assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas a possuir. Então, eles estão sendo lembrados dos 10 mandamentos, de como eles deveriam viver, para que eles pudessem viver naquela terra para onde eles estão indo, para que isso seja algo presente na vida deles. E aqui é algo importante para nós pensarmos, irmãos. Quando nós pensamos na Bíblia, nos ensinos da Bíblia, nós devemos ter bem claro isso em nossas mentes. Quando nós ouvimos uma pregação, quando nós lemos a palavra de Deus, não deve ser apenas algo cognitivo, algo que eu aprendi, gravei, memorizei e está lá, está guardado lá, né? Em algum lugar da minha mente está guardado. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Quando nós vemos os pais ensinando os filhos, quando nós vemos o judeu ensinando o seu filho, a ideia é sempre de ensino, é sempre de viver, de caminhar. Então, o ensino bíblico, ele não é algo apenas auditivo, eu ouvi e está tudo certo, mas é algo relacionado à obediência. O povo está sendo relembrado da lei para que eles obedeçam a Deus, para que eles vivam o que Deus já os ensinou. E aqui Moisés está relembrando tudo aquilo. Então, não é apenas ouvir, mas ouvir e submeter-se, e obedecer, e aprender com isso a ponto de viver. E pense, irmãos, como isso é importante, por mais que pareça básico. Se você vai no médico e o médico te dá uma receita, um remédio, e você pegou a receita, guardou no bolso e não comprou. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Porque no final, aquilo precisa ser usado, utilizado, para que faça algum efeito. Da mesma forma, nós podemos saber muito sobre a Bíblia, sobre teologia e diversas coisas, mas se nós não temos uma vida cristã, ativa, verdadeira, isso pouco tem valido. Nós precisamos entender que aqui, em todo o texto, Moisés está falando não só sobre aprender para responder uma prova, mas ele está falando sobre aprender para viver, para que o coração seja transformado. E essa é a ideia. Por isso que a igreja, nós precisamos examinar como nós temos tratado a palavra de Deus, como nós temos tratado o culto a Deus, se são apenas informações, se eu faço a minha leitura devocional só para mim marcar mais um item lá do meu dia, do meu planner, e aí eu já fiz essa daqui, vou para a próxima. É assim que nós temos caminhado? Ou nós entendemos que a palavra de Deus como dizem em Hebreus, é algo que ela pode chegar no mais profundo do ser do homem, ela é mais cortante do que uma espada muito afiada, e ela pode transformar a vida do crente, daquele que crê nela. Portanto, nós não devemos tratar a Bíblia como algo, tanto a Bíblia como a lei de Deus, como algo apenas de conhecer, mas de se viver. A ideia para o judeu é sempre de se viver. O conhecimento é algo prático, não é algo teórico. Hoje nós temos muito isso, né? Hoje, talvez você já tenha se perguntado, seus filhos te perguntam, assim, pai, por que eu estou aprendendo isso aqui? Eu nunca vou usar essa fórmula aqui de matemática na minha vida. E nós temos, muitas vezes, questões que são pragmáticas. A gente aprende porque tem que aprender. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia não nos dá a entender dessa forma. Nós aprendemos, nós lemos a Bíblia para que nós possamos ter uma vida transformada. Não é apenas o conhecimento pelo conhecimento, mas compreender e viver. E nós vemos ainda no verso 1 que os mandamentos são os mandamentos do Senhor. Moisés deixa muito claro isso. Não são mandamentos que provêm de imaginação humana. E isso, irmãos, é algo muito do nosso tempo, né? Nós vemos tantas igrejas espalhadas e tantas vezes nós vemos ensinos que são claramente humanos. Tantas doutrinas e pensamentos, filosofias que são vindas da cabeça humana. Por isso,
que Paulo fala que os bereanos, eles olhavam para as Escrituras, eles avaliavam e eles ali tentavam entender se as verdades que eles estavam ouvindo eram bíblicas. Por isso que nós devemos sempre estar atentos ao que ouvimos, não basta apenas ouvir. Então, o Rodrigo está falando isso, então eu vou todo dia ouvir um sermão enquanto estiver dirigindo, vou procurar uns sermões na internet, e aí qualquer um que vier, você vai pôr e está tudo certo. A gente tem muitas coisas erradas sendo pregadas, e por isso a gente deve entender o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é única, por mais que muitos dizem que possa haver diversas interpretações, entenda, a palavra de Deus nos dá uma direção, a palavra de Deus não é relativa. Nós devemos olhá-la, ela muitas vezes é simples de se entender, e nós devemos tomar cuidado com falsos ensinos, com falsas verdades que estão sendo ensinadas por aí, da mesma forma como que nós temos cuidado para não ser enganado, né? Hoje em dia é muito comum um golpe, né? Hoje em dia é difícil você ser roubado, alguém bater sua carteira, mas hoje em dia bater a carteira de hoje em dia é mensagem do WhatsApp que te faz um Pix e ligação do seu filho que foi sequestrado, coisa do tipo, se transfere dinheiro, sabe? A gente todo dia tem um golpe novo aparecendo e a gente tem tentado ficar informado para não cair nesses golpes. Mas será que a gente tem examinado a palavra de Deus e visto a palavra de Deus verdadeira como aquela que vem de Deus? A gente tem lido ou a gente tem se baseado apenas em coisas que nós ouvimos e pouco tentamos compreender, ver se é real? Será que nós temos tido esse senso crítico? Ainda no verso 1, nós vemos que a obediência é ensinada para ser vivida, para que se cumpra. Então, como eu disse, os estatutos são ensinados para ser cumpridos. Isso, você e a sua família, os seus filhos, se você não tem filho ainda, e um dia você terá, os estatutos aqui, ensinados. Moisés está ali para o povo junto com ele para atravessar para a terra prometida, e Moisés fez uma pausa. Isso é importante. Moisés está relembrando como eles devem viver, e isso não é algo pequeno. Eles devem viver de forma obediente ao Senhor. Eles devem entender como que Deus espera que eles vivam, e eles devem viver de acordo com a vontade de Deus. O verso 2 nos diz que o temor do Senhor envolve gerações. Nós vemos pais, os filhos e os netos. E pense como isso é algo prático que nós vemos, né? Pense que nós vemos, talvez, uma forma mais comum de evangelização é de pai para filho, né? Nós vemos muitas pessoas que chegarem na igreja, pessoas que se converteram e talvez nunca tenha ouvido na sua casa sobre Deus e ouviu em algum momento e se converteu. Mas pense como é muito mais comum que filhos ouçam dos pais, que ouviram dos seus pais e se converteram e estão na igreja. A palavra de Deus nos mostra como isso é uma verdade. Pense no exemplo de como uma árvore que alguém planta. Eu planto uma árvore hoje, daqui 10 anos ela cresceu e ela faz sombra para mim, mas daqui 50 anos talvez não esteja mais aqui e ela vai fazer sombra para outros. E a ideia de que a palavra de Deus ela é duradoura, ela tem poder para transformar vidas e gerações. E por isso que esse é um texto que nos fala muito sobre ensino, sobre discipulado, de caminhar e ensinar aos outros, porque a palavra de Deus ela não deve ficar apenas para você. Você estudou, você ouviu, entendeu e você guarda isso para você. Imagina o seguinte, irmãos, imagine que eu recebo um e-mail de uma promoção de uma TV por R$500, uma TV melhor que tem no modelo atual, e eu vou comprar, e em seguida eu vou mandar para todo mundo que eu conheço, para todo mundo comprar. Sabe por quê? Porque isso foi bom para você. Se você assistir um filme muito bom, você vai contar para todo mundo que você gosta, amigo seu, uma música, você vai contar para as pessoas. Mas será que a gente tem tido essa mesma atitude com a palavra de Deus, sabendo que ela é transformadora,
que não tem nada melhor na nossa vida do que ser salvo e conhecer a palavra de Deus. E será que nós temos tido essa atitude de receber algo tão bom e transmitido a outros? Ou será que nós temos guardado isso para nós? Inclusive, como o texto nos fala, será que a gente tem passado isso em casa, nas nossas casas, para os nossos filhos? Será que a gente tem feito isso? Será que você jovem talvez nem tenha filho, nem é casado ainda, mas você tem guardado para você? O que não falta é amigos, você tem de monte. Será que você tem conversado, ensinado? Será que você tem sido um modelo espiritual para outras pessoas? Ou a gente tem guardado esse presente só para nós, escondido em algum lugar para que ninguém compartilhe conosco? Nós vemos que a obediência está ligada à vida. A permanência e a bênção não são um mérito, mas fruto da aliança de Deus. Nos versos 2 e 3, nós vemos o seguinte: a palavra de Deus deve ser ensinada e vivida, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. E agora, então assim, é prosperidade. A gente tem que fazer para ser abençoado. Não é essa a ideia, irmãos? Nós cumprimos a vontade de Deus, e nós fazemos isso porque nós devemos amar a Deus, nós amamos a Deus, não para que recebamos coisas. O povo de Deus aqui, eles deveriam cumprir a vontade de Deus para agradar a Deus, para não quebrar os mandamentos e a lei de Deus. Eles sabem o que acontece quando a lei de Deus é quebrada. Essa é a nova geração, é a geração que, junto com Josué e Caleb, que vai transpor o rio e vai chegar em Canaã. Eles sabem disso, eles viram seus pais morrerem e não chegarem na terra prometida. E eles sabem que Deus, muitas vezes, como um pai que castiga o seu filho para que ele corrija o seu caminho, assim Deus também faz. Se os seus filhos estão andando em caminhos tortuosos, você não vai deixar o seu filho andar num caminho errado. Se o seu filho tem péssimas amizades, você simplesmente vai deixar? Então, assim, tudo bem, ele tem direito de escolha. Se ele está escolhendo o pior erro e pecado que ele pode escolher, você vai deixar ele fazer essa escolha? Você vai simplesmente crer que ele tem toda a autonomia para escolher e você não precisa se intrometer nisso? Ou você vai mostrar que isso está errado? Deus, da mesma forma, Deus muitas vezes castiga o seu povo, e normalmente não, sempre. O castigo do povo de Deus é para que ele retorne. Deus não nos castiga para que nós... Porque ele quer descontar em alguém, ele está nervoso. Não é isso. Deus castiga o seu povo sempre para que o seu povo retorne a ele. O castigo de Deus, ou o tratar de Deus em nossas vidas, é sempre restaurador. Nós somos povo de Deus, Deus não nos quer longe dele, Deus nos quer perto dele. E por isso que eles sabem que eles não devem fazer para que eles conquistem uma vida longa ou para que eles conquistem prosperidade na terra prometida. Mas eles sabem também que isso é uma consequência. Eles devem viver conforme Deus os mandou, os direcionou. E eles sabem que Deus os abençoará. Deus é bondoso, Deus tem abençoado eles no deserto. Deus dá pão e carne e água no deserto. Deus dá provisão, Deus dá uma coluna de luz que ilumina no meio do deserto, meia-noite. Isso é grande demais para um povo duro de coração. Então, a questão não é prosperidade, a questão é que Deus cuida do seu povo. Mas Deus, como um bom pai, Ele também repreende os seus filhos, o seu povo. Por isso que nós devemos olhar para isso, não como uma troca, mas Deus faz aliança com o seu povo, e Deus abençoa, e Deus cuida do seu povo, e Deus tem sustentado o seu povo. E o crescimento do povo de Deus, irmãos, é uma consequência
de andar nos caminhos de Deus, não de estratégias humanas. Nós vemos isso no verso 3. Eles devem seguir a vontade de Deus, para que eles vão bem e se multipliquem. Já viu igrejas, religiões, denominações, com várias técnicas de evangelismo e tantas coisas que a gente vê, que é muito mais mundano, ou de marketing, ou de qualquer outra coisa, do que bíblico? Como que Jesus ensinou seus discípulos? O que ele fez? Ele discipulou. Por isso que eles são discípulos. Isso é básico, isso é essencial, isso é fundamental. Isso é muito mais profundo do que pintar a parede de uma igreja, ou do que tomar certas atitudes e ter culto do jovem, da criança, e todo culto que você pensar, e culto do pet. E tem culto do pet, procura aí que você vai achar, tem culto pet. Mas a gente tem, né? As igrejas por aí têm buscado tantas técnicas. E pense como isso é humano, irmãos. Isso não é algo bíblico. O crescimento bíblico é uma igreja fiel, que tem sido obediente, e Deus multiplica. Uma vez, pouco tempo que eu tinha ido para a congregação, o Lucas conversou comigo. Estava conversando comigo de diversas coisas, ele falou do crescimento da igreja, ele falou assim, para que a igreja crescer, você tem que ser fiel, trabalhar e ser obediente. E para muitas pessoas, talvez a pessoa, mas e aí? É só isso? O que mais? É só isso. A gente tem que ser fiel, a gente tem que trabalhar, a igreja em si tem que ser fiel, né? Tanto a liderança como os membros. É isso, nós temos que servir ao Senhor, porque é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem vai multiplicar o povo de Deus. Nós vemos que a soberania de Deus é quem define o padrão. É Deus quem define o padrão de vida, não somos nós. A obediência não cria aliança, mas é uma obediência que responde à aliança. Nós devemos ser fiéis a Deus, obedientes a Deus, porque nós já somos do povo da aliança. Nós não fazemos para nos tornarmos salvos, fazermos parte da aliança. Pelo contrário, veio de Deus, Deus é soberano, Ele nos escolheu, e por isso, em resposta a isso, nós devemos ser fiéis a Ele. É muito mais básico e simples do que muitas pessoas dizem. Nós vemos que uma igreja saudável, ela é um povo formado, um povo que ouve a palavra de Deus, um povo com disposição para obedecer, para ser fiel a Deus, e não apenas conhecer, mas viver. É muito simples, muito tranquilo. E tantas vezes nós temos dificuldades com isso, né? Então, nós reflitamos sobre isso, irmãos. Nós não devemos, por exemplo, tratar o culto como um evento, de forma pragmática. Nós não devemos tratar o culto como uma reunião, nós não devemos tratar o culto como algo simplório. O culto é algo muito grande. O culto a Deus está presente no Antigo Testamento. Nós vemos como o Antigo Testamento valorizava. O sacerdote podia entrar uma vez por ano, em um único dia, e era tudo um ritual muito complexo e difícil. E hoje nós temos culto a Deus todos os domingos. Hoje nós temos algo muito mais próximo do céu do que Moisés já viu em seu tempo. Se o culto do Antigo Testamento era sangrento, hoje nós vemos que Cristo já sangrou por nós. O culto a Ele é um culto muito mais próximo. Hoje nós cantamos a Deus, o povo de Deus reunido, cantando a Ele. Isso é grande demais para que nós tratemos de forma simplória, para que nós desperdiçamos. Talvez eu estou com preguiça, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto, ou eu paro ali fora e fico trocando ideia lá no bebedouro, ou, não sei, eu faço descaso do culto. Isso era impensável para o povo de Deus nessa época, e isso deveria ser impensável para nós hoje. Nós devemos valorizar a palavra de Deus, nós devemos valorizar a lei de Deus, nós devemos valorizar o culto a Deus, e isso tem sido deixado de lado no nosso tempo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas querem sentir muitas coisas, elas querem vir no culto para sentir arrepio e coisas do tipo, mas elas não querem
ouvir a pregação, isso não tem tanto fervor, né? Isso não dá arrepio. Elas não querem conversar com o irmão e talvez ser chamado a atenção, mas tudo isso, irmãos, tudo isso redunda para que nós ouçamos a palavra de Deus e cumpramos e vivamos de acordo com o que Deus quer. O culto a Deus, o sermão a Deus é a palavra de Deus sendo pregada. O culto a Deus é o povo de Deus se colocando diante dele de forma humilde para que nós possamos, com a intercessão do Espírito, adorá-lo. Nós precisamos pensar se nós temos vivido de acordo com a vontade de Deus, se nós temos ouvido e obedecido. Porque aqui a ideia, irmãos, não é apenas de ouvir, mas é um ouvir obediente. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. E no final, irmãos, nosso exemplo máximo disso é Jesus. Ele é aquele que ouve e obedece perfeitamente a palavra do Pai. O que o Pai o ensinou ou disse. Jesus não apenas ouviu, mas ele viveu em obediência absoluta e perfeita a Deus. Ele afirma que não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Sua vida inteira foi marcada por submissão até a morte. E nós estamos muito longe disso. Por isso que ele é o nosso exemplo máximo de alguém que ouviu e obedeceu. Onde Israel falhou em ouvir, Cristo foi aquele que perfeitamente ouviu a palavra de Deus, a lei de Deus, conheceu e a cumpriu. Onde a igreja hoje tem falhado em obedecer, Cristo é aquele que é o exemplo máximo de obediência até a morte e uma morte de cruz em nosso lugar. Por isso que nós devemos sempre buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, buscar em Cristo que nós sejamos capacitados a isso, para sermos fiéis à lei de Deus, à palavra de Deus. Uma segunda verdade, irmãos, desse texto é que nós devemos amar o Senhor. A ideia do nosso texto, ou desse sermão é de como nós agradamos e vivemos para o Senhor. Como que a gente faz isso? A gente viu que a gente vive para Deus e agrada a Deus ouvindo e obedecendo. Mas uma segunda verdade é que a gente agrada ao Senhor amando a Ele. E parece novamente muito básico, mas nem sempre é assim em nossas vidas. O verso 4 diz: ouve, Israel. Isso é praticamente uma confissão de fé para eles. Esse texto, o verso 4 ao verso 9, ele é conhecido pelos judeus até hoje como Shema. É um texto extremamente importante para eles, talvez, se não o mais, mas entre os mais importantes para eles. Lembro que no seminário, minha turma teve que decorar o Shema em hebraico e foi triste de ver todo mundo recitando. Mas isso é importante. Isso era uma confissão de fé para eles, a ponto deles escreverem e colarem nos lugares para que eles memorizassem tudo isso. Pense como isso é algo importantíssimo para eles. E nós vemos o verso 4 a 6 nos diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A ideia, irmãos, é Deus é nosso Senhor. É a Deus que nós devemos louvar e adorar. É uma confissão de fé ao único Deus, Deus soberano e único. E nós, por fim, irmãos, vemos como o texto nos mostra sobre os afetos do ser humano sendo transformados pela palavra de Deus. Então, o verso 5 nos diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e que isso deve estar colocado no nosso coração. A ideia de Moisés aqui é mostrar que isso deve tomar um lugar na nossa vida, a ponto de transformá-la pelo completo. Nós não devemos apenas ter alguma área da nossa vida transformada. Antes eu era irado, agora eu não sou mais, sou tranquilo. Mas eu fumo ainda. Não é isso. A ideia não é que eu abandono uma coisa, mas eu fico com outra aqui, eu mantenho guardado. A ideia é que o crente,
ele deve guardar isso a tal ponto de que a sua vida inteira, todos os seus afetos, a sua existência por completo é transformada. Imagine como um atleta, pense em atletas de alto nível, que toda a sua vida é comprometida para aquilo. Ele tem uma alimentação específica para aquilo. Ele tem treinos específicos para aquilo. Ele tem descanso, rotina de descanso, de sono, tudo para que ele consiga ter esse alto nível. Porque a sua vida toda está comprometida com aquilo. E é isso que o texto nos fala. Nós, como povo de Deus, nós devemos amá-lo com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Quando a Bíblia fala sobre coração, irmãos, se você lê em algum texto que fala sobre coração, marca ali, isso é importantíssimo. Para a Bíblia, para a palavra de Deus, o coração é o centro do ser do homem. Não existe nada mais importante do que o coração. A Bíblia fala de alma, de corpo, de força, de várias coisas, mas não tem nada mais importante do que o coração. O coração é quem o homem é. Se o seu coração é irado, pode ter certeza que você é irado, suas atitudes serão iradas. Isso é um reflexo do seu coração. O seu coração é quem você é, no mais profundo. Então, aqui o texto nos diz que nós devemos guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, no local mais profundo, onde ela pode fazer maiores transformações em nossa vida. Por isso que nós devemos não apenas conhecer a palavra de Deus, mas o amar a Deus deve trazer implicações práticas na nossa vida. Nós devemos, se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós devemos refletir isso em nossas vidas, com nossas decisões, a forma como nós gastamos o nosso tempo, nossos recursos, nosso dinheiro, a forma como nós vivemos, tratamos as pessoas, tudo isso em tudo isso tem implicações. Não há ninguém que consegue partir o seu corpo e Deus tratou só até aqui na minha vida, mas não, Ele não tratou o resto. Ele tratou só meu coração, mas minha mente não. Não existe isso. Deus trata o homem por completo. E aqui o texto nos diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. O amor, ele precede a prática. Nós não devemos amar por emoção, nós não devemos apenas fazer atitudes, talvez externas, que possam parecer amor. A gente faz essas coisas porque nós amamos, isso nos leva a agir, nos leva a ter uma vida diferente. A palavra de Deus ela deve estar no coração, até mesmo antes do que nos lábios. Se nós amamos a Deus, se nós vivemos para Ele, se o nosso coração está cheio de Deus, nossas ações refletirão isso, nosso viver refletirá isso. Portanto, nós devemos nos perguntar, irmãos, o que tem ocupado os nossos pensamentos e os nossos afetos? Onde você tem gastado o seu tempo? Onde você tem gastado o seu dinheiro? Onde você tem gastado seus esforços? O que você faz da sua vida? O que você mais se preocupa e se importa? O que tem movido o seu coração? Qual é a coisa que você diz que sem aquilo você não vive? Essas coisas, elas tendem a ser ídolos no nosso coração. Mas nós precisamos, por fim, buscar a Deus. Deus deve estar no centro da nossa vida, dos nossos pensamentos, do nosso coração. E isso é uma verdade para Jesus. Jesus é aquele que ama o Pai verdadeiramente. Ele é o nosso modelo máximo de amar a Deus, ou de amor a Deus. Ele é aquele que vive de forma perfeita. Ele é aquele que amou a Deus com todo o seu entendimento, coração, força, alma. Ele é o único que viveu dessa forma. Jesus é aquele que não dividiu o seu amor. Tantas vezes nós temos um coração dividido entre o que é de Deus e coisas aleatórias. Mas Jesus não viveu assim. Ele não prometeu lealdade a Deus e ao mundo. Tantas vezes o povo de Deus tem vivido assim. O povo de Deus no deserto caminhava com Deus, mas eles tinham saudade das cebolas e dos pepinos lá do Egito. Será que nós temos vivido assim, irmãos? Será que nós temos buscado a Deus com todo o nosso coração?
nós temos amado Ele com todo o nosso coração, assim como Cristo amou Ele de todo o coração, a ponto de se entregar na cruz, a ponto de sangrar numa cruz por nós. Uma última verdade, irmãos, que nós podemos destacar desse texto, é sobre como o povo de Deus vive. A terceira verdade é inculcando as palavras do Senhor. O que é inculcando? A gente vai ver. O povo de Deus aqui, ele deve inculcar as palavras do Senhor. No verso 7, diz o seguinte, sobre a palavra do Senhor, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, a fé do povo de Deus, a fé da aliança, ela é ensinada. E ela é ensinada intencionalmente. A gente não vê isso de forma tão comum hoje em dia. A gente vê que muitos pais se preocupam em ensinar seus filhos, mas a gente não vê, talvez, uma intencionalidade, algo feito de forma pensada, refletida, intencional para isso. Pense como o texto nos diz. Inculcar aqui, irmãos, é a ideia de repetição, de ensinar aquilo repetidamente, para que aquilo seja absorvido por quem está ouvindo. É um ensino intencional e contínuo. É algo que se dá em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. Pense que uma criança, ela não aprende a falar em uma semana. Uma criança aprende a falar depois de um longo tempo, ouvindo palavras, juntando sílabas, pensando nos sons que tem todas aquelas palavras, e aquilo começa a fazer sentido, e ele começa a reproduzir aquelas coisas, e ele aprende a falar. Porque não é assim, em 5 minutos que você vai ensinar seu filho a falar. Então, da mesma forma, nós, os pais, devem entender isso, que a fé do nosso Deus, ou no nosso Deus, deve ser ensinada para os nossos filhos de forma intencional, de forma pensada e refletida e contínua. A palavra deve governar o nosso cotidiano, não apenas o momento de culto, não apenas o domingo. A gente tem ensinado sobre Deus só no domingo? Nossos filhos ouvem sobre Deus só na escola dominical? Ou eles ouvem sobre Deus todos os dias? De forma formal, quando a gente senta e vai ler e vai estudar a Bíblia, um livro, ou também quando a gente ensina de forma informal, conversando, você dirigindo seu filho no banco de trás, e você pergunta como foi o dia dele, o que aconteceu na escola, e ele te conta alguma coisa que aconteceu, e você vai mostrar para ele se isso é certo, ou se isso é errado, se aquilo que ele aprendeu é algo bom, ou se é algo ruim. Nós, no final, irmãos, devemos entender que isso deve ser intencional. O ensino sempre deve ser intencional. E aqui, irmãos, a ideia é que, se você não tem filho, tá bom, você fala assim, tá bom, pastor, não tenho filho. Mas tudo bem, você evangeliza alguém, você fala de Deus para alguém, você tem parentes que não são crentes, você tem amigos, e a ideia é essa. Nós devemos discipular os nossos filhos. O ensino aqui é um discipulado. E você deve discipular pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Não ache que porque você pregou uma vez para o seu amigo, ele vai se converter, está tudo resolvido e acabou, vou para o próximo. Tantas vezes você vai ter que falar tantas vezes e talvez você nem vai colher frutos daquela pessoa, porque no final é Deus quem dá o fruto. Mas o nosso trabalho é ensinar, falar, inculcar, seja dos nossos filhos, seja das pessoas que amamos, nossos familiares, seja dos nossos amigos, pessoas que estão próximas a nós. Nós devemos ensinar constantemente. E veja como eles pegam trechos da palavra de Deus e eles gravam aquilo e eles colocam preso nas mãos e eles colocam entre os olhos. Isso é comum ainda hoje entre os judeus. Você talvez já tenha visto isso. É a ideia, irmãos, de que esses símbolos de mão e testa tem a ver com o que nós vemos ou o que nós fazemos, ou seja, as nossas ações, nossos pensamentos devem sempre ser governados pela palavra de Deus.
A palavra deve moldar o nosso espaço familiar, a nossa casa, a nossa vida. Nossos filhos devem ouvir sobre Deus a todo tempo, em casa, indo dormir, acordando, andando na rua. Isso deve ser algo comum nas nossas vidas. O ensino, o colocar a palavra de Deus escrita, isso deve ser comum. Nós devemos sempre demonstrar como a palavra de Deus tem transformado as nossas ações, os nossos pensamentos. Isso deve ser uma forma de transmitir a palavra de Deus, a fé cristã. Pense, irmãos, que hoje o cristianismo já tem séculos e séculos. E hoje ele está de pé ainda. E sabe por quê? Não é porque os pais da igreja tinham boas táticas de discipulado, de evangelismo, e eles faziam muitos evangelismos na praça. A palavra de Deus, as igrejas estão de pé, a fé cristã ainda é vivida e é forte, e nós vemos tantas vezes igrejas crescendo, reavivamentos, porque a palavra de Deus é ensinada, porque as pessoas discipulam outras, elas ensinam outras, seja em casa ou seja fora de casa, pessoas que você conhece. E é assim que a palavra de Deus é levada, é ensinada. Você prega, você fala constantemente, você inculca, seja no seu filho, seja no seu vizinho. Essa é a ideia de que nós devemos viver isso intencionalmente. Não apenas, vou deixar a vida me levar, eu vou fazendo conforme dá. A gente deve fazer isso de propósito, sabendo o que está fazendo, escolhendo fazer dessa forma. Nós não devemos, no final, terceirizar o ensino e o discipulado. Tantas vezes, pessoas acham que discipular na igreja é coisa do pastor, é coisa do evangelista, e de algum dos presbíteros, e não é. Todos os crentes têm esse papel, todos os crentes devem fazer isso, ensinar, discipular, inculcar na cabeça das pessoas sobre quem é o Senhor. Nós devemos olhar, irmãos, para tantos amigos que temos, pessoas que conhecemos, que não conhecem a palavra de Deus, estão caminhando a passos largos para o inferno. E se nós conhecemos esse tesouro, por que nós tantas vezes guardamos ele conosco e não estamos ensinando, discipulando? Isso é algo que nós devemos sempre pensar. E recentemente o Samuel pregou e falou sobre isso, sobre como nós tantas vezes esperamos do pastor. É o pastor que faz isso, é o pastor que faz aquilo, é o pastor que discipula, é o pastor que aconselha. Irmãos, isso é para todo mundo. Isso é ensinar, corrigir, exortar, aconselhar, discipular. Isso é papel de crente. Isso é papel de todos os crentes. Não tem nenhum crente que não é chamado e vocacionado para isso. Nenhum. Você pode falar melhor, você pode ter uma ótima oratória, retórica, você pode saber como argumentar, mas você também pode não saber nada disso, pode não saber nem o que significa retórica. E mesmo assim, você pode ser um grande pregador da palavra de Deus. Pense que a igreja, irmãos, ela não é um lugar, um reduto de eruditos. A igreja é o único lugar, irmãos, onde você pode ver aqui na frente uma pessoa, talvez semiletrada, falando para um médico, um doutor, um advogado, sentado. É o único lugar que você vê isso. Não existe outro lugar onde você verá isso. Porque, no final, irmãos, nós não estamos aqui pelo quanto somos capazes, pelo nossos cargos ou nossa carreira, nossa fama. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu e Deus quer que nós ensinemos sobre a sua palavra, sobre a sua lei, sobre servi-lo de todo o coração. Nós devemos, dessa forma, irmãos, viver para Deus de forma integral. Nós devemos buscar na sua palavra, nós devemos ler a sua palavra, ouvir, meditá-la, para que tenhamos vidas transformadas. Se a palavra de Deus não tocou no nosso coração, então ela está apenas na superfície. Mas no final, irmãos, se nós somos salvos, transformados, nós precisamos buscar isso. Nós devemos buscar em Deus, que constantemente estejamos mais próximos dele, vivendo
como Ele espera, amando Ele, ensinando a sua palavra para todos que estão ao nosso redor. E, irmãos, Cristo é novamente o nosso exemplo máximo para isso. Cristo é aquele que encarna, vive a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus. É aquele que caminha com discípulos por anos, ensinando, dia após dia, sobre Deus, sobre a lei de Deus. Ele é aquele que viveu o ensino de Deus no cotidiano, nas casas, no caminho, à mesa. Ele é o nosso exemplo máximo disso. Ele discipulou intencionalmente, caminhando com seus discípulos, dia após dia. A palavra não estava apenas nos seus lábios, mas na sua vida. Ele forma uma comunidade que continua a proclamar e a ensinar ainda hoje, séculos mais tarde. Isso é grande demais, é um privilégio grande demais para nós, irmãos. Nós devemos olhar para tudo isso, para a palavra de Deus, e sermos felizes por termos sido salvos, alcançados por Deus, e estarmos aqui cultuando a Ele. Pense como que Deus fala. Deus deu a sua lei, Deus fala. E no final, o povo ouve e obedece. É assim que nós devemos viver. Pense como ouvir deve gerar amor. Amor exclusivo a Deus. Pense como o amor deve transbordar de nossas vidas a tal ponto que nós ensinamos Ele intencionalmente e continuamente à nossa família, aos nossos filhos e a todos que estão ao nosso redor. E, de novo, se você não tem filho, tudo bem. Você tem muita gente para discipular e inculcar a palavra de Deus. Um rio saudável, ele nasce na fonte, ele corre com força, ele irriga tudo que tem ao seu redor. E nós devemos ser assim. Nós devemos ter uma fonte firme. Nós devemos crescer, correr com força, e nós devemos irrigar aquilo que está ao nosso redor. Assim que o crente deve viver. O crente deve ouvir a palavra de Deus, o crente deve amar a Deus, o crente deve ensinar a todos sobre o que ele já aprendeu, sobre o que mudou a vida dele, sobre como ele vive hoje. Se você tem dificuldade, irmãos, sobre isso, fala assim, mas eu não sei o que falar, não sei o que ensinar. Eu lembro do pastor Itamar falando que às vezes a gente quer a gente quer saber falar bonito e difícil. E sabe o que você precisa fazer? Ou como você deve ensinar as pessoas, falar para as pessoas? Comece falando pelo que Deus fez na sua vida. Isso é o mais fundamental. Comece falando sobre como Deus te tirou do pecado, da miséria e da morte. O que Deus fez na sua vida e como Ele ainda está fazendo. E as coisas vão se tornar mais fáceis e caminhar. Porque nós devemos ouvir, obedecer a Ele. Nós devemos amá-lo e nós devemos ensinar fielmente a sua palavra. Jesus, Ele é o nosso modelo maior. É aquele que viveu todas essas coisas perfeitamente. Ele obedeceu, Ele amou e Ele ensinou a lei de Deus, do seu Pai. Vamos orar, irmãos, caminhando para o momento da ceia e pedindo a Deus que nos capacite a isso, pedindo a Deus que nos quebrante o coração, que nós possamos olhar para como temos errado tantas vezes, temos sido falhos em ensinar, temos sido falhos em viver a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Deus Santo, somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus que é paciente, é longânimo com o seu povo, é o Deus que caminhou com o seu povo, um povo tão duro, e com amor os ensinou. E ainda hoje o Senhor tem andado conosco. Nós tantas vezes somos duros de coração como aquele povo, mas pedimos que o Senhor trate os nossos corações, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, que nós possamos amá-lo e que nós possamos ensinar a todos sobre as Tuas verdades. Seja conosco, Senhor, nós participaremos da ceia, que o Senhor nos abençoe, que nossos pecados sejam colocados diante do Senhor, que o Senhor nos perdoe e que nós não deixemos de participar da ceia por isso. Pelo contrário, que nos arrependamos e participemos da ceia. Essa é uma bênção, uma dádiva que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém.